Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, agora conversando sobre NBA, episódio especial um pouco mais cedo do que de costume, né? Normalmente a gente posta o episódio na madrugada de terça pra quarta, hoje estamos postando na madrugada de segunda pra terça, estamos ao vivo aqui na dobradinha podcast Cara dos Esportes e live, porque nessa terça-feira começa a temporada da NBA, eu e o Vitor Buratini daremos os nossos palpites para os prêmios individuais, final da NBA e campeão, né? Se você quiser saber meus palpites para as conferências, né, do 1 ao 10 em cada conferência, os episódios das últimas 2 semanas foram isso. Na última semana, Conferência Oeste. Na penúltima semana, Conferência Leste. Hoje faremos Calor do Ano, Most Improved Player, né, que é o jogador que mais evoluiu, Sexto Homem, Treinador do Ano, Defensor do Ano, MVP, final da NBA e campeão. Como eu falei, Vitor Buratini aqui com a gente, que tava um período sem participar, porque quando mudou a agenda aqui do podcast Cara dos Esportes, com a temporada da NFL, o podcast passou pra terça-feira, e terça-feira é o futebol do Buras, né? Então futebol é sagrado, não pode faltar mesmo. Mas hoje eu tô aqui na segunda-feira com ele. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Foi difícil definir os palpites, teve dificuldade, como é que foi? Eu gosto de perguntar isso antes de entrar em específicos. Como é que você achou o processo de definir seus palpites esse ano? Bom, primeiramente aí, boa tarde a todo mundo. Novamente muito feliz de estar aqui. Cara, teve 3 ali que foram bem fáceis e outros que foram mais complicados. Tem um que sempre é complicado pra mim, que é o de Most Improved Player. Pra mim é sempre mais difícil. Esse e o de Sixth Man of the Year. Os outros foram mais de boa, mas esses 2 aí eu tive que matutar mais. Vamos entrar então na conversa, né? Lembrando pro pessoal se inscrever, deixar like, comentar. Se você tiver depois on demand, né? Depois da live também, se inscreve, deixa like, comenta. Se você tiver no Spotify, espero que eu consiga postar o podcast no Spotify, porque atrasou muito pra postar o podcast de NFL, né? De segunda-feira, que eu acabo... Normalmente o processo eu acabo o podcast, a pessoa lá do estúdio, né, que a gente faz o podcast, ele bota pra exportar. Eu, imediatamente, quando acaba de exportar, eu posto pro pessoal que escuta o podcast. Só que teve esse problema na Amazon, né, os servidores da AWS ficaram 6 horas fora do ar, que prejudicou o mundo inteiro, né, saindo notícia agora há pouco, que o pessoal da organização do Monday Night Football, do Seattle Seahawks, tá preocupado porque vai ter muita gente que não vai conseguir acessar o ingresso no celular pra entrar no estádio, né? E prejudicou a postagem do podcast. Eu consegui postar só agora no início da noite, na segunda-feira. Peço desculpas, mas foi fora do meu controle. Espero que não tenha o mesmo problema aqui com esse episódio de NBA. Vamos começar com o calor do ano, Buras. Vamos fazer tipo o Oscar. O Oscar eles pegam ali ator coadjuvante, atriz coadjuvante no início, né? Que são prêmios legais, pra dar uma segurada no público. Mas o principal, MVP, finais e campeão, vai ser no final do programa. Buras, tem 2 palpites aqui. Eu pedi pra você fazer um Cooper Flag, se for seu palpite Cooper Flag, e outro com um cara que não seja o Cooper Flag. Tipo, eu fiz um vídeo sobre isso essa semana. O cara que você votaria caso, por exemplo, o Cooper Flag se machuque e faça 55 jogos. Não alcance os 65 jogos necessários. Então, Buras, primeiro, seria o Cooper Flag? Seria obviamente. Se ele jogar 65 jogos, é muito... É dele. É completamente... É muito absurdo se alguém jogar mais do que ele, se o Cooper Flag alcançar o mínimo de jogos. Sim. Não, ele aí é o melhor prospecto dos últimos muitos anos, depois do Wembanyama, né? É o cara que, assim, a gente fala desde que ele tava ali no high school, todo o hype dele, falava o quão ele teria impacto dos 2 lados da quadra na NBA há muito tempo, e não tem como, acho que ele no Dallas Mavericks vai conseguir ter os bons números aí, sobretudo no início de temporada, e talvez ele consiga até, dependendo da campanha da equipe de Dallas, acho que Dallas não vai ser tão ruim assim quanto em um momento a gente pensava que seria, né? Que na última temporada teve um momento que era terra arrasada. O Dallas, a gente imaginava que essa temporada eles iam, assim, ser um dos piores times da NBA. Hoje não, acho que Dallas almeja coisas um pouco melhores, né? E, enfim, eu acho que ele vai ter os números, vai ter o impacto, e é muito difícil que alguém consiga tirar esse prêmio dele, mesmo eu achando que a classe tem nomes muito interessantes. É, uma classe bem mais interessante que a do ano passado.
por exemplo, né? E eu vou com você também, eu acho que eu não vou dizer impossível, porque nada é impossível, né? Mas se ele jogar o mínimo de jogo, acho que o impacto defensivo dele, eu acho que o Dallas Mavericks vai ser um time de play-in. Sim. E se for o caso, ele vai ser uma parte importante disso, e eu acho que é muito improvável que ele não vença o prêmio. Vamos supor, Cooper Flag, vamos bater aqui na madeira. Cooper Flag vira o tornozelo. Fez 64 jogos. Vira o tornozelo em janeiro, aí fica um tempo fora, e aí depois ele tem algum problema ali, quebra o braço, sei lá, e aí joga 64 partidas. Qual seria o palpite nesse cenário? Eu tenho um hábito de fazer palpites diferentes em plataformas diferentes pra poder cercar de todo lado, né? Vou poder dizer que eu acertei em algum lugar. Dessa vez, não. Dessa vez, eu até tava conferindo aqui um pouco antes de entrar no ar, porque eu não lembrava exatamente, mas eu vou com o mesmo cara que eu postei o vídeo sobre isso. Eu vou com o VJ Edgecombe, do Philadelphia 76ers. Eu era muito fã do VJ Edgecombe no draft. Eu acho que o encaixe dele com esse time é bom. E vendo o Philadelphia 76ers na pré-temporada, dá pra ver que a visão que o Nick Nurse tem pra esse time é... Tyrese Maxey, o VJ Edgecombe, Quentin Grimes, o Jared McCain, quando voltar, correria mesmo, e com o Embiid funcionando ali mais como um hub, distribuindo o jogo. Ele teve uma partida aí de 8 assistências, e eu acho que vai ser correria, fora o Embiid, que o Embiid não tem condições, apesar de eu achar que o Embiid aparentemente tá mais magro. Então eu acho que esse estilo de jogo vai beneficiar o VJ Edgecombe. Eu acho que ele vai ser um defensor de impacto logo de cara, e acho que ele vai ser fisicamente, dispensa comentários, né? Ele tá pronto pra jogar na NBA, e eu acho que ele vai de cara, principalmente nesse início que o Jared McCain tá fora, eu acho que ele vai fazer uma boa dupla com o Tyrese Maxey. Tyrese Maxey espaçando um pouco mais a quadra, ele atacando mais a cesta, os dois são ultra velozes, então eu acho que é um bom encaixe. Então, no meu palpite do mundo sem Cooper Flag, meu palpite é o VJ Edgecombe. Não, acho um bom palpite também. Eu acho que o Sixers vai acabar surpreendendo, né? Vai ser melhor também. É outra equipe que eu acho que vai ser melhor do que a gente, em determinado momento da última temporada, esperava que fosse ser nessa, né? Porque a gente até teve um podcast aqui que a gente falou que os cenários de Dallas e do Mavericks e do Sixers eram meio similares, assim, né? De meio terra arrasada. E aí depois eles, na loteria do draft, se deram bem, e isso mudou completamente. Acho que os dois conseguiram aí, o Flag e o VJ Edgecombe, peças aí que vão ser importantes no futuro, e ele é um cara realmente que pode ter esse impacto que você falou, pode conseguir os números. Eu coloquei um nome que eu gosto bastante, que caiu numa equipe que eu não era um grande fã, mas que eu tô gostando do trabalho que eles fizeram nessas últimas off-seasons, que é o Trey Johnson, do Washington Wizards. O Wizards tá fazendo um trabalho aí de reconstrução que pra mim é muito interessante, tem ali suas peças mais veteranas, mas tem muitos jovens aí com muito potencial. Acho o Trey Johnson um cara muito interessante ali, sobretudo como pontuador. Acho que ele pode conseguir os números de pontuação, assim, números altos de pontuação, que é uma coisa que a gente sabe que em um prêmio como, por exemplo, o de novato do ano acaba tendo uma influência às vezes maior ali. E, enfim, eu acho que numa equipe que também não almeja grandes coisas, né? Ele vai conseguir ter o espaço necessário para ter os números para pelo menos entrar aí na briga. Cara, um bom palpite. É um dos que eu considerei também, porque ele entra... A capacidade dele de pontuar eu acho que vai se traduzir na NBA, né? Então, a gente vê muito desses calouros sofrendo com ineficiência, né? Mas ele vai ter o volume, né? Porque olha quantos arremessos que o Jordan Poole tinha. Sim. Que foram embora. Alguém vai ter que arremessar. Exato. E, por exemplo, o Sarr não é esse cara. O Coulibaly não é esse cara. O CJ McCollum tá fazendo baldeação no Wizards, né? Então, eu acho que é uma boa aposta. Ele vai ter o volume necessário pra... Sim. E, assim, a eficiência muitas vezes não é nem... Assim, óbvio, que se ele chutasse, sei lá, 35%, aí isso talvez teria um impacto na questão da votação dele. Mas eu acho que se ele chutar ali nos 41%, 42%, isso já deixa de ser um problema, assim. Porque ele é novato, no fim você não espera que um novato chegue tendo a melhor eficiência do mundo na NBA. Então acho que ele tem grande chance de conseguir pelo menos ficar ali no top 3, e hoje ele seria a minha escolha, além do Cooper Flag. Porque se você imaginar, por exemplo, o Cooper Flag, se ele não alcançar o mínimo,
O Dylan Harper, que é um cara que muita gente falou nos comentários e tal, eu acho que ele não vai ter o volume. Porque ele tá atrás do Stephen Castle e do De'Aaron Fox. E o Ace Bailey, ele tá machucado. Tem mais gente na frente dele no Utah Jazz do que... Ele tem o Lauri Markkanen, por exemplo, né? Enquanto no Trey Johnson... É um cara que vai ter uns 20 arremessos por jogo também. Sim, enquanto... Só se o Lauri Markkanen for trocado, tipo, cedo, antes da virada do ano. Sim. E mesmo assim, eu acho que o Ace Bailey é um bom palpite também. Mas eu acho bom, o Trey Johnson é um bom palpite. Mas eu vou com o VJ Edgecombe, porque eu acho que o VJ Edgecombe, se o 76ers for competitivo, eu acho que ele vai ter uma responsabilidade grande nisso. E aí eu acho que vai ajudar ele na disputa pelo prêmio. Vamos passar agora para Most Improved Player, né? Que é o jogador que mais evoluiu em relação à temporada passada. Normalmente acaba sendo quem que teve a média de pontos mais evoluiu, né? De uma temporada para outra. Que eu acho que é uma visão bem... né? É uma visão pobre desse... Rasa. Desse prêmio, né? Porque eu acho que tem muito mais envolvido do que apenas pontuação. Então, eu confesso que o meu palpite aqui foi um pouco mais o que eu faria, tipo, o que eu acho que vai acontecer de fato, do que tentar entrar na cabeça do pessoal que tá votando. Apesar de eu achar que ele vai ter números bem melhores. Buras, quem que é o seu palpite? Cara, então, foi muito difícil pra mim, como eu disse, esse foi o prêmio mais difícil. Eu imaginei nomes como Jalen Johnson, que eu acho que é um cara que vai ter uma evolução legal, Benedict Mathurin, que também acho que vai ser um cara que pode ter um espaço maior aí no Indiana Pacers. Mas eu acabei colocando o Amen Thompson, do Houston Rockets. É o favorito, né? Já teve... É o favorito nesse momento. Sim, e assim, eu acho que com a lesão do Van Vliet, né, a tendência é que ele acabe tendo mais espaço aí pra se desenvolver e aumentar alguns números dele aí, porque a gente sabe que ele tinha ali, obviamente, todo o potencial defensivo dele, né, que ele já é um defensor excelente na NBA, e acho que ele tem tudo pra melhorar ainda mais isso, né, sobretudo porque ele é um cara muito novo e a gente sabe que defesa é uma questão que você vai evoluindo bem conforme vai ganhando maturidade, né. A gente sabe dos problemas dele de pontuação, mas mesmo assim ele conseguiu ali ter seus 14 pontos por jogo na última temporada. E a gente sabe que ele é um bom criador também. E eu acho que isso pode ser algo que, com a ausência do Van Vliet, ele vai melhorar bastante, vai se desenvolver ainda mais. E num time que eu projeto Rockets como aí uma das melhores equipes do Oeste, eu acho que isso também vai influenciar bastante, talvez, para ele ganhar um bom número de votos aí. Mas, enfim, eu não sei se ele vai conseguir, por exemplo, ter justamente o que você falou, esse crescimento na média de pontos, sabe? Porque eu não imagino ele chegando, ultrapassando, sei lá, os 20 pontos, eu acho que seria já o limite pra ele. Ele teve na última temporada 14,1 pontos por partida, né? E eu não... Ele teria que ser tipo o Houston Rockets sendo um baita time, e ele sendo candidato a defensor do ano, e... vai ser primeiro time ao defense, e ele já foi perto disso na temporada passada, né? Ele já foi no primeiro time ao defense, acho que ele ficou em quinto, né? No prêmio de defensor do ano. Então acho que isso tem tudo pra se repetir, pelo menos, essa parte. Vai depender do avanço dele ofensivo, né? E não só pontos, né? Ele teve quantas assistências por jogo, né? 3.8. 3.8. Acho que ele consegue avançar pra uma 6, talvez. 6, 7, né? Porque ele vai ter uma responsabilidade muito maior, né, de ter que armar o jogo. Então, ele é o favorito. Odds dele, 9,50 nesse momento. Eu fui com um cara que tá fora do top 10. Fora do top 10 por pouco. Porque eu acho que ele vai ter um volume muito grande. Eu vou de Peyton Pritchard, do Boston Celtics. Porque ele deve ser titular com esse time do Boston Celtics. E eu vendo o que ele faz vindo do banco, ele foi o 6º homem na última temporada, eu acredito que ele pode, sei lá, chegar a ser 19 pontos por jogo, 20 pontos por jogo. Na última temporada ele teve 14.3, né? Sim. Em minutos limitados, assim. Eu acho que ele vai ter muito mais arremesso. Eu acho que ele pode ser uma boa aposta, por exemplo, a liderar a NBA em tentativas de arremesso de 3, porque eu acho que o Celtics vai arremessar muito de 3, vai ter um volume altíssimo. Sim. E
eu acredito que tem mais. Eu não sei se, assim, Peyton Pritchard é um bom armador titular num time que tá brigando pra ser campeão na NBA? Talvez não. Mas eu também acho que ele é muito qualificado pro papel dele atual de sexto homem. Então ele vai ser elevado agora, ele vai ter ali mais de 30 minutos por jogo. E com isso eu acho que os números dele vão evoluir bastante. A eficiência provavelmente vai cair. Mas eu vou de Peyton Pritchard aqui. Eu conversei com um amigo meu que torce pro Boston Celtics. Ele não acha, ele acha que o Pritchard é meio que bom sexto homem, mas como titular vai deixar um pouco a desejar. Mas eu acho que o Peyton Pritchard vai ter números que você vai olhar e falar, porra, o Peyton Pritchard tem 19 pontos por jogo em, sei lá, 12 arremessos de 3 por jogo, 11 arremessos de 3 por jogo. Eu acho que ele vem pra números, assim, significativos. Não sei se vai se traduzir em vitórias, mas eu acho que ele vem pra números bem impressionantes e eu acho que com isso ele é meu palpite para o jogador que mais vai evoluir. Não, eu acho que é um bom nome, né? Odds de 25,0, aliás. 25,0. O quê? O Peyton Pritchard. Eu acho que eu não tinha falado. Ah. Não, mas, não, acho que é um bom palpite, sim. É o que você falou, ele é um cara que ele vai acabar tendo mais volume de jogo, naturalmente a eficiência vai cair, mas ele já se provou também um grande pontuador, né? E é o que você falou, no fim, a maior evolução de pontos às vezes conta, né? Eu vejo ele também chegando até aos próprios 20 pontos aí, sobretudo com esse novo Celtics aí, né? Que ainda é muito incerto o que vai rolar na equipe e tal. Então acho que é bem possível que ele consiga ter o necessário para pelo menos brigar ali nas cabeças. Vamos seguir em frente aqui. Mandar um abraço pro pessoal que tá no chat, o Davi Luiz, não sei se é aquele, o Maicon, o Leonardo Paglioni falando que foi pênalti no Gustavo Gomes. Eu e o Bura já estávamos conversando sobre isso antes de entrar no ar, na minha opinião. Não foi pênalti. Mas tudo bem. Não foi pênalti. Você sabe, Buras. Vamos passar agora para o prêmio de melhor sexto homem, né? Que o Peyton Pritchard, ele é o atual vencedor, né? Ele venceu o prêmio na última temporada, apesar de eu achar que o Malik Beasley deveria ter vencido, o apostador Malik Beasley. Buras, quem que é o seu palpite para ser aquele melhor jogador que vem do banco na NBA? Cara, também foi aí um dos mais difíceis, né? Só falar um nome que eu pensei antes do que eu realmente... Os dois que eu fiquei mais imaginando, né? O primeiro foi o Jordan Clarkson, que no Knicks eu acho que ele talvez consiga ter bons números, né? Mas nunca se sabe... Ele vai ser o sexto homem. Porque ele pode ser o sétimo homem, né? Na verdade. Pode ser o Yabusele, pode ficar na frente dele, ou quem sabe até o brasileiro, né? O Miles McBride. Mas assim, eu acho que teria tudo pra isso rolar, considerando o que eu espero do Knicks nessa temporada e o que eu já vi de capacidade do Jordan Clarkson. Mas eu não fui com ele. Mas eu também fui com um cara que já foi sexto homem aí, que é o Naz Reid. O nosso amado Naz Reid, que já foi aí em 2023, 2024, né? Foi quando ele ganhou o prêmio, se eu não me engano. Sim. E ano passado ele também teve bons números, também esteve ali na disputa na cabeça ali do prêmio, né? E, cara, o Naz Reid é um dos melhores sexto homens da liga nos últimos anos, vai continuar sendo, eu imagino. É um cara que tem minutos de titular também, né? E, cara, acho que ele tem... O Wolves eu também tenho boas expectativas com a equipe deles. Acho que eles conseguiram manter uma base bem interessante. Então, acho que eles vão ter aí uma campanha legal e o Naz Reid talvez tenha os números necessários aí de pontuação, sobretudo, que também é um prêmio que a pontuação acaba tendo um impacto muito grande. Buras, concordamos nesse. Eu fui de Naz Reid também. Porque, assim... Eu sei que você é um grande fã do Naz Reid também. Sou fã do Naz Reid. Assim, quem não é fã do Naz Reid é maluco, né? Porque, porra... Vivendo no mundo que ele controla. Naz Reid, ponto. No outro dia, no jogo dos Vikings, tinha uma torcedora com uma bandeira escrito Naz Reid. E ponto, né? Não tem mais o que falar. Eu concordo com tudo que você disse. E assim, na definição do prêmio, o Naz Reid hoje é o melhor jogador da NBA que começa no banco. Ele seria titular, eu diria que em muitos times. E ele teve... Alguns momentos ele teve um ano estranho na temporada passada. Não achei que foi o melhor Naz Reid. Nos playoffs eu achei que ele não foi tão bem, quando a gente tá acostumado. Mas ele é um cara que vai ter uma minutagem alta, porque ele é um bom complemento ao Julius Randle
e ao Rudy Gobert. E é um cara ele tem eficiência também, né? Sim, espaça a quadra, é um bom defensor e tal. E eu acho que ele vai terminar muitos jogos, ele se encaixa muito bem com o Anthony Edwards. Então, o Wolves pagou caro pra ele ficar, porque é o preço do Naz Reid mesmo, né? E eu acho que, pra mim, ele é aquele cara de banco que vai jogar, tipo, 25, 28 minutos por partida. Então, eu vou de Naz Reid também. Ele é o favorito, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui nas odds. Não, ele não é ele é o favorito. Não é. É o segundo favorito. 11,0. O favorito é o DeAndre Hunter. Acho que o que pode afastar o DeAndre Hunter é ele se titular em algum momento, né? Mas eu não sei também se ele conseguiria ter essa influência de, sei lá, pontos, por exemplo, que a gente sabe que é muito importante. Ponto com ele ia ser meio puxado mesmo, né? Porque ele não é um grande pontuador, né? E, cara, nesse momento eu acho que ele é titular, né? Eu esperaria que sim, né? O Max Strus não tá machucado? Quem? O Strus? Eu acho que o Max Strus tá machucado. Se eu não me engano, tinha tido isso, deixa eu ver. Ele machucou o pé. Então eu acho que o DeAndre Hunter... Bom jogador, DeAndre Hunter. Mas... Nossa, eu sou um fã dele. Mas eu acho que ele... Eu acho que ele vai ser... Vai acabar sendo titular e aí não vai brigar pelo... Quantos por cento de jogos você precisa ter como reserva? Tem... Busca aí enquanto a gente vai... Quando eu vou anunciando aqui o outro plano, né? Porque tem um mínimo de 65 partidas, né? Pra prêmios individuais. E o reserva tem uma porcentagem de jogos que você precisa ter começado. Eu acho que é metade. Mas eu não lembro exatamente. Vai olhando aí, Buras, enquanto a gente passa pro próximo prêmio, que é o prêmio de treinador do ano, né? O professor do ano, que ano passado foi o Kenny Atkinson, do Cleveland Cavaliers, né? Venceu com muita justiça, diga-se de passagem, né? Mereceu muito levar esse prêmio pra casa. Conseguiu a resposta aí, Buras? Cara, pelo que eu reparei aqui, é mais da metade. Mais da metade dos jogos como reserva. Qual que é o seu prêmio pra treinador do ano? Cara, eu fui com um nome que eu gosto bastante, que tá aí na equipe há um tempo, mas ainda não conseguiu o destaque que teve já em outros momentos, que é o Quinn Snyder. Eu gosto muito desse Atlanta Hawks, do que a Atlanta Hawks fez nessa off-season. Acho que a equipe tá com um elenco muito profundo, bem redondinho ali, tem as peças necessárias para conseguir ter uma campanha bem melhor. E a gente já viu o Quinn Snyder fazer grandes campanhas em temporada regular ali, sobretudo na época que ele era treinador do Utah Jazz. Então, assim, eu vejo o Atlanta Hawks sendo ali uma das melhores equipes do leste. E com esse novo elenco aí, acho que o Trae Young também vai ter um papel ainda mais importante, vai jogar ainda melhor. Ano de contrato, né? Então, assim, eu acho que o Quinn Snyder é um dos favoritos pro prêmio, porque ele tem sido meio decepcionante, digamos assim, até agora, que se esperava dele, né, no Atlanta Hawks, mas acho que agora, com o elenco que ele tem nas mãos, ele tem potencial para conseguir isso. E a gente tem que lembrar que na época que ele era treinador do Jazz, o Jazz também tinha um elenco profundo, era um elenco, assim, que tinha várias peças interessantes vindo do banco, era um elenco fazia bem coeso, né? Eu acho que o Hawks não tinha isso tanto nas últimas temporadas, mas agora tem aí com a adição de algumas peças, então eu tenho grandes expectativas para esse Hawks. Era meio o leão de temporada regular, né, o Utah Jazz, né, na época do Donovan Mitchell, do Rudy Gobert. É um bom palpite, ele é o segundo favorito e o Hawks tem tudo para dar um salto, e esse prêmio de treinador do ano normalmente é o time que deu o maior salto de uma temporada para outra. Sim. E eu acho que o Atlanta Hawks é um grande candidato a isso. E o meu palpite aqui é o favorito, é esse prêmio, não tô... o Quinn Snyder é 8,0 as odds pra ele vencer técnico do ano. O meu é 7,0. Não tô sendo nem um pouco criativo. Meu palpite é o Jamal Mosley do Orlando Magic, porque assim, o Magic, quando teve Paulo Banchero e Franz Wagner, já foi um time muito bom, né, na temporada passada. E agora Jalen Suggs, todo mundo saudável aparentemente, a adição do Desmond Bane, né, assim, tudo bem, eles investiram escolhas de draft e tal, mas no papel você tira KCP, que foi um desastre no Orlando Magic, e coloca o Desmond Bane, que é um jogador muito mais qualificado, que encaixa exatamente o que o Orlando Magic precisa, que é arremesso de 3. É um time que tem muitas opções no frontcourt. Eu gosto do Jalen Suggs, se ele ficar saudável, eu acho que ele nunca vai ser, tipo, All-NBA, talvez nunca All-Star, mas ele é um bom defensor.
cara que tem arremessado o melhor de 3 a cada ano. E o Jamal Mosley é um bom treinador. O obstáculo dele nesse time do Orlando Magic tem sido a saúde do Paulo Banchero e do Franz Wagner, né? E do Jalen Suggs. Então, eu tô apostando no Orlando Magic forte. Eu acho que vai ser uma das 3 melhores campanhas do leste. E por isso eu acho que o Jamal Mosley leva esse prêmio. Não, acho que é uma excelente aposta também. É o que você falou, o Magic teve uma grande adição aí, que é o Desmond Bane, que é um jogador que chega para ser titular e tem um impacto enorme. Não teve nenhuma grande perda, né? E também é outro elenco que também é bem profundo, que também tem bastante opção, que tem nomes interessantes em basicamente todas as posições, mas é o que você falou, sempre esbarra na saúde. É sempre uma lesão do Franz Wagner, uma lesão do Banchero, uma lesão do Suggs. Acho que nunca teve um momento em que os 3 conseguiram ficar saudáveis por um período estendido de tempo, né? Então, assim, se conseguir isso, eu acho que é realmente uma das equipes aí favoritas no leste. Mas justamente tem isso que a gente não consegue prever, né? Se vai rolar ou não. Mas realmente é uma das equipes aí mais interessantes de toda a NBA, eu acho. Ano passado eles tiveram momentos muito interessantes, mas enfim, gosto do Mosley também, acho que é um bom palpite. Eu acho que o Orlando Magic ele pode ter um crescimento à la Cleveland Cavaliers da temporada retrasada pra passada. Não vai vencer 65 jogos, né? E, tipo, o Cleveland Cavaliers teve, até o All-Star Game tava em pace pra vencer, tipo, 70 jogos, um negócio assim, um negócio absurdo. Mas eu gosto do Jamal Mosley e eu acho que os problemas que ele teve foram fora do alcance dele, que é, tipo, arremesso de 3, que ele não pode entrar em quadra e arremessar, né? Ele tem que botar os jogadores. Sim. E ele não tinha os caras à disposição, e lesões. Vamos passar agora para os principais prêmios, como Defensor do Ano, MVP e nossos palpites para final da NBA e grande campeão. Antes, lembrar pro pessoal deixar like, deixar comentário, se inscrever. Se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, segue o podcast, é muito importante. E se torne apoiador do podcast Caras do Esporte. Link tá na descrição. Se você gosta do meu trabalho, se torne apoiador, R$14,90 por mês. Você ajuda a manter o podcast Caras do Esporte no ar. Tem um episódio extra por semana, episódio sobre NFL, pelo menos até o final da temporada da NFL, e depois a gente acrescenta episódios de NBA também. Mas o principal é, se você curte o podcast e quer manter o podcast Caras do Esporte no ar, se torne apoiador. Buras, Defensor do Ano. Vou ser bem sincero aqui. Eu pensei se a gente devia fazer o mesmo que a gente fez no Prêmio de Calouro do Ano. Uhum. Que é ter uma opção... Tirar o Wembanyama. Que não seja o Wembanyama, que é o meu palpite, o Victor Wembanyama. O meu também é o Wembanyama. 1,50 as odds dele pra ele vencer Defensor do Ano. Eu não imaginava que era assim, né? Mas... Cara... É outro nome que esbarra um pouco nessa questão do número de jogos, né? Convenhamos. Porque... Última temporada ele já era o grande... Na primeira temporada dele na NBA ele já foi o segundo. Sim. E na primeira temporada ele alcançou os números. Sim. Na temporada passada acho que ele era um dos favoritos. Tanto que ele tava... Era o favorito. Tava com quase 4 tocos por jogo, mas teve aquele problema de saúde e não chegou a jogar 50 jogos, então não rolou. A gente sabe qual a influência, né? Que o número de tocos tem também nesse prêmio, né? A liderança ali de tocos e de roubos de bola são coisas que acabam influenciando bastante. E não tem ninguém que proteja o aro como ele na NBA. Na equipe, agora com o Spurs, com um elenco mais encorpado, almejando talvez coisas ainda maiores. Se 2 anos atrás, quando a equipe estava bem pior do que está hoje, ele já foi um dos favoritos, imagina agora que tem tendência de brigar por mais. Ele também evoluindo. Enfim, eu acho que ele vai liderar a NBA em tocos. E acho que ele vai, se ele atingir também um número mínimo de partidas, ele vai ser, pra mim, o defensor do ano. Essas odds estão, assim, apesar de serem absurdas, digamos assim, elas estão corretas. Cara, esse 1,50 pro Wembanyama ser defensor do ano, na verdade não são as odds do Wembanyama vencer defensor do ano. São as odds do Wembanyama jogar 65 partidas. Se ficar saudável. Porque se ele ficar saudável, ele tá muito acima do resto da NBA. E o exemplo clássico, você vai lembrar desse lance, Buras, na temporada de calouro dele, tem quase certeza que foi o Memphis Grizzlies. Contra-ataque, 3 contra 1, o Wembanyama voltando,
e 3 jogadores do Memphis Grizzlies. Aí eles vão. Aí chegam perto da cesta, um passa a bola pro outro, que passa a bola pro outro. Fica Ninguém quer atacar a cesta. todo mundo com medo. O pessoal tem medo de atacar porque ele é o melhor protetor de aro da NBA de longe. De longe, assim. O segundo colocado provavelmente é o... Eu não sei se ainda é o Gobert ou se você bota o Chet Holmgren. Porque o Chet Holmgren também é muito bom nisso, né? Mas ele tá muito acima dos demais. E ele tem a mobilidade, se você pega ele no pick and roll, longe da cesta, ele segura as pontas e, pô, mesmo que você crie espaço contra o Wembanyama, pô, o braço dele atravessa a quadra. É enorme. Não tem o que você possa fazer. Então, se ele jogar 65 jogos, ele vai ser o defensor do ano. E eu suspeito que, se não rolar aquela fadiga do pessoal que vota, todo ano que o Wembanyama estiver saudável, ele vai ser o defensor do ano. Porque ele tá muito acima dos outros. Vamos falar de outros nomes, então, pegando aqui pelas odds, pra a gente tentar fazer um exercício, tipo, assim como a gente botou... Quem seria o segundo? O Chet Holmgren é o segundo em odds, 7,50. Outro cara que ainda não jogou aquela temporada inteira e tal. E eu acho que no mundo sem o Wembanyama, eu acho que ele é um excelente protetor de aro também. Assim, ele faz algumas das mesmas coisas que o Wembanyama, só que um pouco menor, um pouco pior, né, do que o Wembanyama. Eu gosto do Chet Holmgren. Amen Thompson. Acho que o problema do Amen Thompson é que o defensor do ano do Marcus Smart, o último cara de perímetro a vencer, não envelheceu tão bem, né, Buras? Sim. Não vejo também ele conseguindo isso. Como eu falei, é um prêmio que eu acho que, assim, vai acabar indo de 10 vezes, 9,9 vai com o cara do garrafão, né? Sim. Então, não vejo... Eu acho que o Chet seria um bom nome também, mas eu acho que ele também tem essa questão da saúde aí. Sim. Que seria outro cara que não consegue muito... Ele teve uma temporada, né, que ele jogou os 82 jogos, que foi a segunda dele, de estreia, mas na última ele já jogou os 32. Eu acho que até o próprio objetivo do Thunder nem é que ele jogue tanto assim pra conseguir estar saudável. Mas ele tá no top 3 aí de melhores protetores de aro da NBA, acho, atualmente. É o que você falou, é ele, o Wembanyama e o Gobert. Sim. A gente tem também Evan Mobley, ganhou ano passado, baita defensor também, mas ganhar back-to-back, né, 2 anos seguidos não é tão simples. Sobretudo quando você talvez vai enfrentar agora o Wembanyama saudável, né? Sim. Anthony Davis, aí esbarra na questão dos jogos e, assim, eu acho que o Mavericks vai ter uma das melhores defesas da NBA, que eu acho que ajudaria bastante o caso dele. Mas ele não vai jogar de pivô, né, ele deve jogar uma parte dos minutos dele de power forward, e apostar que o Anthony Davis vai ter 65 partidas é complicado. Vai ser bem otimista. Me pare se você ouviu algum nome interessante. Dyson Daniels, mesmo argumento do Amen Thompson. Draymond Green nesse estágio da carreira. Jaren Jackson Jr. começa machucado, né? Então... Sim. Caruso. Shai Gilgeous-Alexander, que eu acho que tem uma reputação... Nossa. Uma reputação exagerada como defensor, o Shai, pra ser bem sincero. Eu acho que ele é bom, bem bom pra posição dele, mas não é bem bom o bastante de ser, sei lá, defensor top 15 do ano, Jalen Suggs, Derek White, Alsar Thompson, Kawhi Leonard. Zubat e Giannis eu acho interessantes. O Giannis interessante até. Mas é basicamente isso, então a gente tá de acordo. É o Wembanyama. Se não for o Wembanyama, é porque ele não jogou o mínimo de 65 partidas. Vamos passar agora pro... Acho que é o main event, né? A gente vai falar de campeão, final da NBA e tal, mas esse é o que todo mundo mais gosta de discutir. Quem escuta o podcast há muito tempo sabe que eu sou muito fã de debater sobre prêmios individuais e palpites, esse tipo de coisa. Vamos falar sobre MVP. Jogador mais valioso na NBA na temporada 2025-2026. O atual vencedor do prêmio é o Shai Gilgeous-Alexander. Não foi meu voto, o Shai Gilgeous-Alexander, mas eu também não acho que é injusto ele ter vencido o prêmio. Buras, quem que vai ser o MVP da próxima temporada da NBA? Cara, o meu voto foi quem seria o meu voto na temporada passada. E olha que eu sou torcedor do Thunder, hein? Que é o Nikola Jokic. Eu acho que ele merecia ter sido MVP na última temporada. Os números que ele colocou foram bizarros. E não existe motivo pra acreditar que ele não vai conseguir fazer isso novamente. Sobretudo com um elenco melhor aí. Acho que a gente
acho que é um consenso que o Nuggets fez uma das melhores off-seasons de toda a NBA. Adicionou peças pontuais ali, nenhuma super estrela, mas todos nomes que tendem a agregar muito e tendem a fazer com que essa equipe volte a ser aí uma das favoritas do título, né? Então eu coloco ele de novo aí. Acho que ele pode repetir o que ele fez na última temporada, que foi ter um triplo-duplo de média, triplo-duplo de 30 pontos, uma eficiência absurda nos arremessos de 3 pontos também. Então eu vou no Jokic de novo aí, vai em busca do quarto MVP dele, né? Acho que é quarto. Isso. Você me colocou numa posição muito difícil, Buras. Que eu sou muito fã. Eu sou muito fã do Jokic. A partir do momento que começou a jogar ele e o Nurkic, lá atrás eu virei muito fã do Nikola Jokic. Sou há muito tempo. Não é o meu voto. Caralho! Desculpa aí, ouvintes. Não tem problema, pode xingar à vontade no podcast. O Nikola Jokic ganhou 3 dos últimos 5 MVPs. E eu acho que os 2 que ele não ganhou... Na fadiga. Os 2 que ele não ganhou, eu acho que ele deveria ter vencido. Que foi o que o Embiid ganhou e o que o Shea ganhou na última temporada. Pra mim, existe uma fadiga. Pra mim, ele é o melhor jogador do mundo. Pra mim é indiscutível. Ele tá um degrau acima dos demais. Eu concordo com você, com tudo que você disse sobre o Denver Nuggets. Mas pra mim tem um cara que tá batendo na porta há algum tempo, que ele entra na temporada como favorito, e acontece alguma coisa que ele acaba não vencendo o prêmio, que talento por talento, ele tá logo ali no topo da NBA. E pra mim, esse vai ser o ano. É o Luka Doncic. Pra mim, ele vem pra um ano de que eu não acho que o Lakers vai brigar pelo título. Alerta de spoiler pro meu palpite de campeão em finais da NBA. Mas, pra mim, o Luka vem pra um ano saudável, um ano que ele vai estar mais leve, um ano que o time, por mais que ainda tenha o LeBron... O próprio LeBron, eu não sei quantos jogos o LeBron vai jogar, porque ele tá meio puto com toda a situação e tal. Claramente é o time do Luka. Eu acho que o Luka vai ter números ofensivos... Esse time vai ser péssimo defensivamente, mas o Luka vai ter números ofensivos, assim, tipo 30 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, arremessando 40% de 3. Vai ter números espetaculares. O Jokic vai ter números espetaculares como sempre. Mas se tem uma coisa que... Assim, o Jokic na última temporada teve uma das melhores temporadas ofensivas da história da NBA. E o pessoal, já ganhou 3, né? Vamos dar o prêmio pro Shea. O Shea mereceu. Mas o Jokic pra mim foi melhor do que o Shea. Então, o que o Jokic pode fazer mais do que ele fez na última temporada? Não tem como. Então, acho que a história Luka Doncic no Los Angeles Lakers vai ser muito forte. E por isso eu acho que esse vai... É curioso você falar isso de um jogador que, tipo, na carreira dele, só 2 anos ele não foi primeiro time ao NBA, né? Ele foi, acho que 4, 5 vezes seguidas, não foi no passado por conta da lesão e tal. Mas eu acho que esse vai ser o ano que o Luka vai dar aquele salto, que eu acho que ainda tem um salto dentro do Luka, e por isso ele é meu palpite pra MVP. Eu acho justa a aposta, eu acho que a narrativa, como você falou, é muito forte, né? O cara tá em Los Angeles, vai ter números absurdos e tal. Eu acho que ele é um dos 5, vai ser um dos 5 primeiros aí, com certeza, né? Eu vou no Jokic, porque assim, eu entendo a questão da fadiga, né? Mas eu acho que assim, a questão da fadiga também tem um ponto que ele ganhou na temporada retrasada e eles não quiseram dar na passada. Na atual, talvez dê pra dar já, sabe? Mas realmente existe aí também essa questão. Mas eu acho que o Nuggets vai ter uma campanha consideravelmente melhor, eu diria, do que o Lakers. O Lakers é uma equipe que eu tenho pouca fé, apesar de ter o Luka, né? Que é um cara que consegue ganhar jogos ele por si só. Então... Esse cachorro ficou puto contigo. Eu vou acabar indo ainda com o Jokic, mas o Doncic é, sim, um dos favoritos. E ele tá numa forma bem interessante, né? Como a gente viu. Os favoritos nesse momento, Shai Gilgeous-Alexander é o favorito, 2,70. Jokic em segundo, 4,0. O Doncic vem na terceira colocação, 4,50. E aí já tem uma queda significativa. Você tem o Giannis, 13,0, que eu falei. Eu tenho falado das estatísticas. Nos últimos 7 anos, o Giannis terminou no top 5 para MVP, né, que é um absurdo. Bizarro. Mas eu acho que o time não vai ser bom o suficiente, né? Essa acho que é a questão. Eu acho muito improvável o Shai ter uma campanha de MVP, viu? Eu não acredito que isso vai rolar de novo, não. Mas se rolar, tamo junto, tá ligado? Obrigado. O Wembanyama, 13,0. Eu não acho que o Spurs vai ser bom o suficiente pro Wembanyama
vencer o MVP. Anthony Edwards, 25,0, eu acho bem interessante. Uma boa. Uma boa. E aí você despenca, né? Agora você sai dos candidatos realistas, você vai pra Kate Cunningham, 70,0. Stephen Curry, 70,0. Sengun, 70,0. Que Nossa, é meio se bizarro. passaram, né? Paulo Banqueiro, 70,0 não é ruim não, tá? É melhor ele do que o Sengun, né? No 70,0. Sim. Olha... Assim como o Curry é muito melhor no 70,0 do que o Sengun. O Curry é difícil, né? Nesse estágio da carreira, ele carregar o piano ao ponto de... Acho que o corpo dele quebra antes dele conseguir ter o... Tipo, jogar 70 partidas. Mas o Sengun, acho que ele não consegue carregar ninguém, né? Não, o Sengun é loucura. Sengun é loucura. Kevin Durant, 70,0, eu prefiro apostar no Kevin Durant do que no Sengun. Aí você cai pra Trae Young, 100,0. Jaylen Brown, 100,0 não é ruim também, não. LaMelo, 100,0. Te pega. Nossa, péssimo. Péssimo. Donovan Mitchell, 100,0 também não acho absurdo. Não. Esse não é. Acho que tem palpites piores do que Donovan Mitchell. Mas vamos encerrar agora com um palpite pra final da NBA e campeão. Buras, qual que é a sua final da NBA? Qual que é o seu campeão? Cara, minha final da NBA eu botei o Denver Nuggets do Oeste, porque estou com grandes expectativas sim pro Denver Nuggets. Não acredito, assim, eu acho que vai ser entre eles ou o Thunder. Eu acho que não existe não existe terceira via aí no Oeste. Vai ser eles ou o Thunder, mas eu acho que o Nuggets essa temporada aí vem pro ano de afirmação aí, vai estourar a boca do balão. No Leste, cara, foi difícil. Foi difícil porque o Leste eu acho que tá tudo muito embolado ali no topo dele, né? Então, assim, eu consigo pensar em 3, 4 times ali que existe um mundo em que, por conta de algumas circunstâncias, conseguiam chegar na final. Eu coloquei o New York Knicks, que é uma equipe que eu gosto. Acho um elenco interessante. Acho que trouxe reforços interessantes ali, nenhuma estrela nem nada, mas peças pontuais que podem agregar bem. Então, eu acredito que eles têm boa chance de conseguir ter uma campanha legal. Mas assim, eu fiquei em dúvida entre eles e o próprio Orlando Magic, que você já citou, viu? E o meu campeão foi o Denver Nuggets. Eu não sei se já era pra falar, mas... não, era pra falar eu acho que vai ser o Denver Nuggets. Era pra falar assim. Cara, eu fiquei muito... Eu acho que tem 4 times que estão acima dos demais. Eu não vejo... Aonde? Tem 2 em cada conferência. Tá. Eu não vejo essa embolação que você... Eu vejo pra mim. Thunder e Nuggets, Knicks e Cavs, os dois estão bem acima dos demais. Porque o Orlando Magic, ele pode se inserir, na minha opinião. O Celtics, se segurar bem as pontas e o Tatum voltar bem, acho que o Celtics pode entrar nesse grupo. No Oeste, eu não vejo nenhum time com potencial pra bater de frente com o Thunder e com o Denver Nuggets. Então eu vejo um top 4, com um quinto que eu acho que pode se tornar, fazer parte desse grupo. A minha final é o Denver Nuggets contra o Cleveland Cavaliers. Eu acho que o Cleveland Cavaliers vai ser recompensado pela paciência, porque eu acho que teria sido fácil eles meio que se desesperarem depois de caírem mais cedo do que o esperado nos playoffs e trocar o Jared Allen, trocar o Darius Garland, trocar os dois, fazer alguma loucura, trazer o LeBron e tal. Eu acho que era... Teve boato que eles vão fazer isso, né, mas eu acho que eles conseguiram manter a paciência. Eles perderam o Ty Jerome. E eu acho que eles substituíram bem com o Lonzo Ball. Mais um ano do DeAndre Hunter, né? Que ele jogou no meio da última temporada. Eu gosto muito do Donovan Mitchell. Então, eu fiquei muito em dúvida entre Cavaliers e Knicks. Muito, muito em dúvida. Mas eu fui com o Cleveland Cavaliers. E do outro lado, eu vou com o Denver Nuggets. Assim como você, eu amo a off-season do Denver Nuggets. Eu acho que, pra mim, é a melhor off-season da NBA. Mais do que o Houston Rockets, mais do que o Atlanta Hawks. Porque conseguiu... Eu acho que eles foram mais assertivos. Sim. Assim. Eles foram, precisos no que eles precisavam ali. E o Ken Johnson, sem pagar basicamente nada, né? Se livra de um problema e traz o Ken Johnson. E retorno do Bruce Brown. Tim Hardaway Jr. eu acho que é um bom reforço. Jonas Valanciunas é de longe o melhor pivô reserva que eles tiveram desde que o Jokic se tornou o Jokic, né? E a questão toda é o Jamal Murray.
Jamal Murray tá saudável, vai jogar bem? Porque eu acho que esse time tem um teto altíssimo e eu acho que é um baita confronto, Thunder e Denver Nuggets. Mas a gente já viu esse time do Nuggets com todos os problemas do ano passado, levou o Thunder a 7 jogos. E eu acho que por melhor, o problema do Nuggets pro Thunder é que o Thunder pode ter a melhor defesa da NBA. Mas a gente já viu que não existe resposta pro Jokic. Não tem. Se ele tiver naquele nível, ele pode... Quando ele entra na zona dele... E é até bizarro porque você prefere que ele faça tipo 40 pontos por jogo. Porque se ele estiver fazendo 20 pontos, pegando 14 rebotes e dando 12 assistências, eu acho que o impacto é muito pior no time, né? No adversário. Então, ainda mais com o Thunder, um pouco, assim, por mais que é um time jovem, quer conquistar múltiplos títulos, a gente tem visto, é muito difícil conquistar títulos consecutivos na NBA. Na hora do vamos ver, o Thunder sempre... Eles acabaram de ser campeão. Eu acho que a fome do Nuggets vai ser maior. E eu acho que o Denver Nuggets passa pelo Thunder. Vai ser dureza, acho que vai ser uma série muito dura. E eu acho que qualquer combinação desses 4 times é muito plausível. E eu acho que o Denver Nuggets vai ser campeão. E eu acho, pra gente já inserir um assunto novo que não tava na pauta, Buras. Meu palpite é que o Denver Nuggets vai ser campeão. E aí o Jokic, com 3, quem sabe 4 MVPs depois dessa temporada, 2 títulos, aí a gente vai estar falando de um dos 10 maiores jogadores da história da NBA. Eu acho que ele já está nessa discussão, mas subir de 1... Vai ser uma certeza. Subir de 1 para 2 títulos, pra mim coloca ele ali na disputa com o Shaq, o Curry, o Kobe, com o Hakim. Essa parte de baixo do top 10, que o Jokic, na minha opinião, já está. Mas aí você olha pra um cara com 3 ou 4 MVPs, 2 títulos e o melhor jogador da NBA há 6 anos, pra mim não tem argumento pra ser feito nesse cenário que o Jokic não é um dos 10 melhores jogadores da história da liga. Não, eu concordo com você, eu já coloco o Jokic ali. Se não tá no top 10, ele tá tipo 11, 12, sabe? Porque tudo que ele já fez aí, e ainda tudo que ele vai fazer, cara, é quase improvável que ele não entre nesse top 10. E assim, com mais um título, ele provavelmente seria novamente MVP das finais também, né? Que dá mais um peso aí pra esse argumento, né? Então é isso, eu concordo com você. Eu acho que ele tem tudo pra se consolidar aí cada vez mais no panteão aí das lendas da NBA. E não acho que ele precisa desse título pra se inserir no top mas 10. Isso vai dar certeza, digamos assim, né? Vai ser cada vez mais absurdo você não colocá-lo ali. Eu acho que se torna um argumento menos subjetivo, né? Se ele tem esses 2 títulos, né? Tipo, por exemplo, um cara que eu acho que um cara que a história vai ter uma dificuldade muito grande de avaliar nesse tipo de discussão é o Kevin Durant. Porque o Kevin Durant vai ser uma discussão subjetiva. Porque você vai olhar para os 2 títulos dele, foi com o Golden State Warriors. Todo mundo vai desvalorizar os títulos dele. Aí vai olhar, ele tem um MVP na carreira. Ele tem certeza que ele foi tudo isso? E eu e você que vimos o Kevin Durant jogar, a gente sabe que ele é um dos 20 maiores jogadores da história da NBA. Ele é provavelmente o melhor pontuador puro na história da NBA. Mas o caso dele vai ser muito mais subjetivo, por conta da falta desse... O currículo dele tem lacunas. O Jokic, tendo esse segundo título, e quem sabe terceiro, né? Ele tem idade. O jogo dele tem tudo pra envelhecer bem, né? Ele não depende de explosão. Eu acho que jogador que não depende tanto da explosão física normalmente envelhece melhor, né? Claro que o LeBron James é uma aberração da natureza, né? Mas tu vê o Kevin Durant, por exemplo. O Kevin Durant tá envelhecendo muito bem. Ele nunca foi um cara de explosão, né? Então, eu acho que se torna um argumento menos subjetivo. Mas é isso, Buras. Muito obrigado pela sua participação. Espero que vocês mudem a data do futebol aí pra você poder participar toda semana. Talvez mude a data do podcast em breve. Não, vamos ficar na torcida por isso. Vai mais fácil. É porque fica complicado. Eu tenho um podcast segunda, meio-dia. Aí não faz sentido ter o podcast de NFL na terça-feira à noite. E aí fica complicado. Provavelmente vai seguir mais um tempo na terça-feira à noite. Mas, Buras, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado a você, Gabi. Obrigado aí, todo mundo ouviu. Grande abração. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio sobre NFL.
Não sei se vai ser ao vivo ainda, mas vai estar no YouTube. Escute o episódio dessa segunda-feira, que a gente analisou o domingo da semana 7 da NFL. Inacreditável que já é a semana 7 da NFL. Então, um grande abraço a todos e tchau.